Você já sentiu aquela ansiedade que chega sem pedir permissão? O seu coração acelera, a sua respiração fica ofegante, a sua mente começa a correr e é como se você perdesse o controle sobre o seu próprio corpo. A verdade é que isso não é frescura, é o seu sistema nervoso tentando te manter seguro. Eu sou Thaís, psicóloga especialista em comportamento e bem-estar, e hoje eu vou te mostrar uma das técnicas mais rápidas e eficazes para te ajudar a reduzir a ansiedade no exato momento que ela aparece. Mas antes da gente fazer essa técnica juntos, já curte o vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito, porque assim você apoia e não perde outros tantos conteúdos como esse aqui. Então, só para que você entenda o porquê essa técnica é tão rápida e tão eficaz, o que acontece é, quando você se sente ansioso, é como se o seu corpo tivesse apertado um botão dizendo modo sobrevivência. O seu cérebro, ele ativa o sistema nervoso simpático e é ele que diz: perigo! É preciso lutar, fugir ou congelar. Só que, na maioria das vezes, esse perigo não é real. É um pensamento, um medo, uma preocupação. E para a gente sair desse estado, você precisa ativar o sistema oposto, ou seja, o sistema nervoso parasimpático, que é responsável então pela sensação de calma, segurança e foco. E quem faz essa transição é o nervo vago. Ele serve como uma ponte entre o seu cérebro e o seu corpo, e quando ele é estimulado, ele também influencia neurotransmissores como a serotonina, o que faz com que a sua respiração desacelere, com que o seu ritmo cardíaco volte ao normal, e aí o seu corpo começa a entender: tá tudo bem. E é por isso que essa técnica chamada suspiro fisiológico é tão rápida. Bora fazer junto? Primeiramente, você vai inalar o ar pelas suas narinas profundamente. Encha os seus pulmões com o máximo de ar que você conseguir. Sem soltar o ar, você vai perceber que ainda existe espaço para uma inalação curta, como se você pudesse completar aquilo que faltava. Agora, o terceiro passo, você vai soltar o ar pela sua boca lentamente, até esvaziar por completo os seus pulmões. A ideia é que você repita isso pelo menos 5 vezes, mas eu particularmente gosto e indico para os meus pacientes que você pode fazer quantas vezes for necessário até que você sinta pelo menos 80% do seu corpo mais relaxado. Então isso é uma percepção individual. Para algumas pessoas, 5 respirações é algo que vai funcionar legal, mas daqui um pouco para outras você pode ampliar e fazer 10 respirações, 15. Então, tudo é um ajuste pessoal e subjetivo. Você tem que entender o que funciona para você. Fazer, no caso, até que você sinta o seu corpo mais tranquilo, mais calmo, com mais foco. Vamos fazer mais algumas vezes essa respiração juntos, porque aí você consegue pegar a ideia mais facilmente. A gente consegue entender melhor a partir da prática e da repetição, porque afinal de contas, isso também acaba sendo um treino de relaxamento ativo. Preparado? Vamos inalar mais uma vez. Encha os seus pulmões com o máximo de ar que você conseguir. Faça aquela respiração curta e solte o ar lentamente pela sua boca. Vamos mais uma vez. Inspire pelas suas narinas. Mais uma respiração curta. E exale pela boca. Vamos mais uma vez. Inspire o máximo de ar que conseguir. Mais uma respiração curta. E expire lentamente, soltando ar pela sua boca. Experimente fazer agora você sozinho. Se facilitar, você pode pausar o vídeo para praticar
e voltar, retornar então à visualização depois que você se sentir plenamente satisfeito ou com o corpo mais relaxado. Você percebe o que acontece? Você não precisa colocar um esforço, você não precisa forçar a calma do seu corpo. No caso, o que a gente está praticando é muito mais uma reprogramação fisiológica. Você está ativando o seu sistema nervoso e dando a ele uma mensagem muito clara: eu não estou em perigo agora. E aí, ao fazer isso, o seu corpo te escuta. Você pode utilizar essa respiração como uma carta na manga sempre que você precisar. E você não precisa utilizar essa respiração apenas em uma situação quando a sua ansiedade está no topo. Você pode utilizar ela, por exemplo, antes de uma conversa difícil, antes de uma avaliação, antes de dormir, por exemplo. Eu, particularmente, treinei tanto essa respiração, utilizei tanto ela antes de dormir, que o meu corpo ele está acostumado a pegar no sono em menos de 2 minutos. E toda vez que eu vejo que os meus pensamentos eles estão correndo, né, na hora de dormir, eu utilizo essa respiração e é muito mais fácil eu conseguir relaxar diante então de estar mais ansiosa ou com os pensamentos correndo. Se você é uma pessoa que acaba se estressando ou tendo uma ansiedade social diante de situações como filas de banco, metrô, trânsito, você pode utilizar essa respiração, ela ajuda nesses momentos. Quando você percebe que acordou já num estado de agitação, ela também funciona para que você consiga acalmar o seu corpo e assim iniciar o seu dia com mais tranquilidade. Uma das coisas mais legais dessa respiração é que, primeiro, ela é um recurso pessoal seu, você não depende de fatores externos necessariamente para se autorregular. E acaba que ela é muito discreta. Você pode praticá-la e não necessariamente alguém vai perceber que você está respirando. E se estiver, todo mundo está, não é mesmo? Então, assim, não faz muita diferença estar fazendo em um local público ou, enfim, no meio de uma situação que você pode estar querendo ter um pouco mais de autocontrole. Tem uma outra coisa muito legal nisso que é transformar, né, essa respiração consciente em um hábito e não apenas em um ato de socorro. Então, se você começa a perceber o seu corpo mais acelerado e você já começa a praticar pelo menos 2 dessas respirações, desses ciclos, você já começa a programar o seu corpo, a entender que no momento em que tem a ansiedade, você pode utilizar um momento de pausa e logo você cria uma situação ali de regulação emocional e isso te propicia uma calma. Quando você vai fazendo isso, você vai alimentando essa engrenagem da neuroplasticidade positiva. Então o seu corpo ele vai aprendendo a se sentir mais seguro. E dando o meu exemplo pessoal, eu fiz isso inclusive para dormir melhor. Então eu tenho esse hábito de poder focar na minha respiração e isso já me ajuda a relaxar e a já entender que o meu corpo ele precisa se preparar para dormir. Então, para a gente fazer um encerramento, a ideia do vídeo é: você não tem como controlar o seu fluxo de pensamentos. E você não tem como controlar o seu pensamento porque muitas vezes acontece um efeito paradoxal quando a gente tenta controlar muito aquilo que a gente pensa. Se a gente tem a tendência a tentar controlar o nosso pensamento, muitas vezes o que acontece é que o pensamento que a gente está tentando controlar, ele aparece mais sucessivamente, mais frequente, mais intensamente dentro da nossa mente. E a ideia é justamente que a gente não tenha um controle sobre o pensamento, mas sim que a gente ensine o nosso corpo a descansar. Quando você regula o seu corpo, você regula a sua mente. Se você quiser que eu traga mais técnicas de autorregulação, comenta aqui embaixo, que daí eu sei que você precisa e aí eu posso te ajudar melhor. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Você pode ser a razão de outra pessoa ter um dia mais leve. Um beijo e até o próximo vídeo.